Boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução à turbulência. Esse é um tema sofisticado. Então, assim, eu vou tentar, hoje a aula vai ser, vou tentar fazer uma aula hoje mais motivacional, assim, serão poucas equações. A ideia é falar bastante sobre a física do problema, falar sobre a multiplicidade de escalas. Turbulência é um fenômeno com espectro contínuo, então não é que tenha múltiplas escalas. Turbulência tem escalas de energia contínuas. Então, eu vou explicar a dificuldade que isso causa na descrição do escoamento. Vou mostrar como é que os termos não lineares são os termos que realmente amplificam perturbações e o efeito deletério que ele tem nos escoamentos, eles que produzem, que levam os escoamentos a regimes bastante complexos. Vou fazer isso, vou fazer uma pequena simulaçãozinha numa matemática muito antiga, mas que ainda faz algum sentido, que ainda é interessante. E vou introduzir hoje um parâmetro muito importante, que é o comprimento de escala de Kolmogorov. Vamos começar então apresentando a disciplina. Então hoje, o que nós gostaríamos de falar? Gostaríamos de falar sobre turbulência. E hoje eu desejo fazer uma pequena introdução. Então, a palavra turbulência, ela está frequentemente associada a um outro conjunto de palavras, ou alguns conceitos relativamente relevantes. Quando a gente fala em turbulência, a primeira coisa que as pessoas associam é caos. No nosso caso, turbulência significa caos. No espaço, significa caos na escala temporal, no tempo. Turbulência também é muito associada com alto grau de mistura. Turbulência associada muito a uma grande riqueza de escalas. Então, assim, se nós fôssemos caracterizar a turbulência, a partir do que eu acabei de discutir, eu acho que uma palavra que seria bastante importante seria a palavra caos. Caos caracteriza muito bem a turbulência. E, de novo, esse caos é um caos espacial e ele é um caos temporal. Então, depois eu vou tentar elaborar um pouco mais em cima disso. Turbulência também está muito relacionado a alto grau de mistura. É claro que para misturar, para que duas substâncias sejam misturadas, para que uma mistura tenha um certo comportamento, tenha características homogêneas, gasta-se muita energia. E a gente vai ver isso com calma. Mas, por exemplo, quem está fazendo uma mistura na indústria química, quem está fazendo uma mistura na indústria metalúrgica, quem está fazendo uma porção diferente, o que essas pessoas gostariam é que essa mistura fosse homogênea. E para que a mistura seja homogeneizada o mais rapidamente possível e do modo mais rigoroso possível, normalmente o regime que se recorre é o regime turbulento. Então, os escoamentos laminares, eles eram chamados laminares porque eles eram relativamente bem comportados. O escoamento no regime laminar ele funcionava como se fossem, as partículas escorrendo como se fossem sobre lâminas, com baixa interação transversal, baixa interação entre elas. Essa interação era relativamente fraca. Então, no escoamento laminar, se eu quiser saber o que acontece com essa partícula de fluido, eu mais ou menos sei, tenho a ideia da trajetória dela, sei o que aconteceu com ela. Os escoamentos turbulentes, a gente acabou de discutir aqui agora, eles têm um grau de mistura muito grande. Isso aqui seria uma trajetória, isso aqui seria uma segunda trajetória, isso aqui seria uma terceira trajetória, isso aqui seria uma quarta trajetória, isso aqui seria uma quinta trajetória. E aí a pergunta que eu gostaria que você respondesse é a seguinte: tá bom, essa partícula aqui, de onde veio? E aí o que acontece frequentemente é o seguinte, que como isso aqui, de novo, está muito misturado, como o grau de mistura é muito grande, frequentemente as propriedades elas vão se homogeneizando, porque as propriedades elas vão tendendo para uma média que é relativamente comum. Então, as difusões aqui, elas ocorrem basicamente por efeitos moleculares,
Quando o escoamento está num movimento muito complexo, em que ele começa agora a transitar por várias regiões, ele também tende a transferir propriedades, não apenas em razão das propriedades moleculares que ele possui, mas também com função do movimento que ele possui. Então, se ele começa a impactar, porque ele está se movimentando de um jeito muito agitado com outras partículas, além de transferir propriedades, calor, propriedade de movimento, pelas propriedades moleculares que ele possui, pelas características moleculares que ele possui, ele também transfere essas propriedades em razão do movimento que ele possui. Então, turbulência a gente introduziu na última aula, quando a gente falou lá do problema do cilindro concêntrico, do Malloy, do Taylor, a gente falou muito do conceito de viscosidade turbulenta. Então, nas próximas aulas, nós vamos, de novo, avançar muito nesse conceito. Mostrar que a viscosidade turbulenta ela é uma propriedade, com certeza, do fluido, das propriedades do fluido, mas ela precisa também depender do que acontece com o escoamento, ela precisa também depender do que acontece com a geometria em que o escoamento ocorre. Então, turbulência, a gente associou a causa, alto grau de mistura. In these, we can find certain common characteristics. One of the most apparent is disorder, as can be seen in this channel flow. In a turbulent field, the vorticity is distributed continuously but irregularly, and in all three dimensions. So turbulent flow has more than one distinguishing characteristic or symptom. Perhaps we can borrow the word syndrome from pathology and say that we have a defining syndrome or set of symptoms for turbulence. These are disorder, irreproducible in detail, efficient mixing, and vorticity, irregularly distributed in three dimensions. Outra questão importantíssima é riqueza de escalas. Então, o que acontece com turbulência? Nós vamos ver isso aqui nos próximos minutos, mais ou menos. A energia no escoamento turbulento, ele se distribui por as várias escalas existentes no escoamento. Então, por exemplo, vocês nos noticiários, etc., nos jornais, vocês veem com frequência que aparecem fenômenos meteorológicos de grande escala. Vocês podem ter um tufão, vocês podem ter um fenômeno, uma tempestade, que ela tenha uma área de abrangência, uma distância de abrangência, de quilômetros. Pode ter, então, lá, o furacão Katrina. Ele era muito violento. Ele avançou mais ou menos sobre o mar e, eventualmente, entrou em terra. O Katrina não está lá ainda. Katrina, que foi um furacão que deixou muita sequela na região do sul dos Estados Unidos, Louisiana, etc., ele deixou de existir. Por quê? Porque toda a energia contida nele foi dissipada. E o que acontece? A dissipação da energia toda contida no Katrina se dava numa escala de 1 milímetro. 1 milímetro. Então, o que acontece? Toda a energia acumulada num diâmetro de 150 km, numa massa de escoamento atmosférico muito grande, ela se dissipava em escalas de 1 milímetro. Então, o que acontece com o escoamento turbulento? O escoamento turbulento ele tem estruturas que abrangem todo o espectro de energia e todo o espectro de comprimento. Então, é como se turbilhões existissem com a escala grande, e é como se a energia fosse, de alguma forma, transmitida para turbilhões menores, até que, eventualmente, esses turbilhões atingiriam uma escala de 1 milímetro, e nessa escala a energia seria dissipada. Então, em turbulência, se nós pudéssemos fazer assim, tipo, vou chamar esse comprimento aqui tipo de L, então eu vou definir um parâmetro aqui que eu vou chamar de K, esse K eu vou chamar de número de onda, é 2π sobre L. Então, se nós conseguíssemos fazer um gráfico da seguinte forma, 2π sobre L, né, que é o nosso K, contra a energia acumulada por comprimento característico, esse gráfico tem uma forma mais ou menos assim. Ou seja, toda a energia estaria acumulada em Ks pequenos, ou seja, Ls grandes, em comprimentos de turbilhões grandes. E aí o que acontece? Toda essa energia que está aqui, acabamos de conversar, ela precisa ser
transferida para que vá dissipar nas pequenas escalas. Então essa pequena escala aqui, de novo, se esse L for muito pequeno, o K é grande. Essa escala está lá muito distante. Eu vou fazer em vermelho aqui um outro gráfico. Esse outro gráfico, ele é Ni vezes N. Esse Nizinho eu coloquei aqui na frente, só para lembrar que o que eu vou escrever aqui de vermelho agora é onde acontece a dissipação de energia. E a dissipação de energia ela acontece assim. Ela acontece em escalas muito pequenas, números de onda muito grandes. E essa distância aqui, desses dois picos, depende do famoso número de Reynolds que discutimos em aulas anteriores. Então, quanto maior for o Reynolds, mais afastados são esses picos. Então, o que acontece? Em todo esse comprimento aqui, os efeitos de transferência de energia, eles são inerciais. Tem muito pouca dissipação. Então, isso aqui é chamado de intervalo mais ou menos inercial, onde a energia se acumula, se transfere, e eventualmente ela é dissipada. E qual é a encrenca, então, da descrição dos escoamentos turbulentos? A encrenca toda é o seguinte: suponha que agora eu resolver esse problema, eu preciso resolver agora numericamente. Então, numericamente, nós vamos sair do espectro eventualmente contínuo e agora nós vamos representar o escoamento, a região do escoamento. Então, tem aqui um turbilhão grande. Eu quero representar isso aqui numericamente. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu domínio físico, discretizar e vou colocar uma malha aqui. Então, para o caso aqui em discussão, suponhamos que essa aqui fosse uma malha com essa distância entre nós. É evidente que com essa malha que eu acabei de colocar, eu consigo descrever essa estrutura grande. Agora, quando eu vou escrever com a malha que eu acabei de colocar no quadro, um fenômeno que acontece com essa dimensão, com a dimensão inferior à da própria malha, a gente não consegue. Então, voltando para cá, haveria um certo comprimento, a partir do qual ali eu não conseguiria fazer mais a minha simulação. Suponhamos, por um acaso qualquer, que o comprimento fosse esse daqui. Ó. Tem um certo L1 aqui, né, um K1, vou botar assim, tem um certo K1, e eu só consigo fazer a simulação numérica até esse ponto. O que vai acontecer com a energia aqui? Ela vai continuar descendo. Ela vai descer. Mas quando ela chegar nesse ponto aqui, eu não consigo mais descrever o que acontece lá embaixo. Eu não consigo mais levar energia para que ela seja dissipada. Não consigo mais fazer aquele campo lá. O que acontece? A energia começa a se acumular aqui e eventualmente a minha simulação explode. Então, se eu quiser fazer a simulação do escoamento agora ao redor da Terra, na camada atmosférica, é simples. É só eu colocar uma malha ao redor de todo o planeta com distância entre os nós de 1 milímetro. Entenderam a encrenca? Essa malha vai ter que passar pelos ares, vai ter que replicar a orografia. O que é a orografia? É a superfície dura da Terra. Vai ter que replicar o que acontece nos oceanos, porque o que acontece nos oceanos está acoplado com o que acontece na atmosfera. Então, o que vocês perceberam? Suponham agora, meus diletos alunos, que isso fosse possível. Eu tenho um computador quântico, é o computador mais poderoso sobre a face do universo. Quando eu estalar os dedos, dadas as condições iniciais de contorno, eu consigo resolver o problema. Eu consigo resolver o problema de escoamento ao redor da Terra em malha de 1 milímetro. Essas malhas cobrem todas as montanhas, todas as florestas, todo o oceano, toda a atmosfera. Beleza. Eu quero estalar o dedo para que a solução seja obtida. Encrenca. Quais são as condições iniciais? Como funciona o meu contorno? Então, eu estou com um problema, porque se o cara estiver desmatando lá na Amazônia, quando eu for estalar o dedo, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Então, o que acontece com os escoamentos turbulentos de grandes escalas? Nós não conseguimos prescrever as condições iniciais de contorno de um modo adequado. Porque nós não conseguimos chegar na escala
que seria necessário para que eu tivesse uma descrição numérica acurada do problema, que tivesse algum tipo de rigor, que fizesse algum tipo de sentido, porque chegasse num momento de dissipação. Então, na vida real, o que nós fazemos? Nós vamos trabalhar com malhas assim. E aí o que acontece? Se a malha tiver esse tipo de configuração, eu consigo descrever o que for grande. Agora, tudo que tiver em dimensões inferiores à malha precisa ser modelado. Eu não consigo perceber. Então, por exemplo, os fenômenos atmosféricos, essas malhas, frequentemente, para a descrição de fenômenos atmosféricos, elas, se forem muito, muito finas, elas têm 10, 15, 20 quilômetros entre os nós. Mas há muito fenômeno que se inicia com escalas inferiores a essa distância entre malhas, que eventualmente eles crescem e tomam conta de todo o sistema e tem muita dificuldade de eles serem, portanto, previstos. Previsão de fenômeno meteorológico é um nightmare, é um pesadelo. Ninguém gostaria de inventar, de trabalhar com isso. O INPE faz um super trabalho. Quantas pessoas precisariam, no mínimo, para trabalhar com isso? Qualificadas? No mínimo 40, 50 pessoas. Você tem que ter 20 pessoas, 30, para trabalhar no sistema de equações para resolver isso. Você tem que ter umas 10 pessoas para se preocuparem, de novo, com condições iniciais de contorno. E tem que ter umas 10 pessoas, no mínimo, para cuidarem da manutenção física do próprio sistema. Dos computadores, tem que estar tudo funcionando, tem que estar tudo bem refrigerado, essa coisa toda. Então, previsão atmosférica, previsão de tempo, essa coisa, não é assim, um assunto para crianças. É um assunto para gente grande, é um assunto que precisa de investimento e é um assunto extremamente envolvido. Tudo que eu acabei de falar aqui agora, considerando que a atmosfera fosse um escoamento monofásico. Na vida real não é assim. Tem umidade, tem um monte de coisa acontecendo na atmosfera que precisa ser, ou diferentes composições de gases, tudo precisa ser analisado de um modo extremamente rigoroso. Então, eu acabei de dizer para vocês que previsão de escoamentos atmosféricos é ultra super difícil, porque eles ocorrem na escala de número de Reynolds muito grandes e eu preciso medir quilômetros, eventualmente, de escalas relevantes até 1 milímetro. O Kolmogorov, que foi um matemático famosíssimo, muito, muito importante em teoria estatística da matemática, muito importante em turbulência, a gente vai fazer umas continhas em alguns minutos, baseados no que o Kolmogorov fez. O que o Kolmogorov fez? Ele conseguiu construir um gráfico desse, em escala logarítmica, com 7 décadas. Onde que ele foi procurar escoamento para conseguir chegar em 7 décadas? Na atmosfera. Então, quando ele, o Kolmogorov, começou a se interessar por fenômenos atmosféricos, uma coisa que ele fez foi fundar um grupo, um núcleo muito, muito, muito consistente de pesquisadores que se preocuparam em fazer medições em escala real na atmosfera e tentar mensurar, levantar, entender o que acontecia com a distribuição de turbulência. E a partir disso ele fez um monte de continhas relevantes que eu vou tentar agora repetir algumas aqui para vocês. Então, só para exemplificar essa encrenca aqui, tentar quantificar um pouquinho, suponhamos o seguinte, exemplo, vocês não estão mais agora preocupados com fenômenos atmosféricos de alta cepa, de alta escala. Vocês trabalham em casa, acordaram de manhã, vão fazer uma vitamina, vão fazer qualquer coisa, tem um liquidificador lá, então está aqui o liquidificador. O liquidificador vocês colocam lá dentro 1 litro de água, equivalente a mais ou menos 1 quilo de água, você joga lá 1 litro de água e ligam o liquidificador. O liquidificador tem 100 watts. Vocês ligaram o liquidificador. Foram lá, estavam no banheiro fazendo a barra, não sei o quê, foi na cozinha, ligou o liquidificador e tocou o telefone. Porque tu esqueceu que o liquidificador estava lá, ficou ligado. E você está no telefone, e o liquidificador lá. Meia hora depois você lembrou que você esqueceu o liquidificador ligado. Você corre na cozinha. O que aconteceu? Ele está lá, ele está girando. Toda a energia que foi emprestada ao sistema, o que aconteceu com ela? Ela foi dissipada na forma de calor. Então, o que acontece? Vamos fazer umas continhas com relação a isso.
Vamos supor agora que toda a energia dissipada por unidade de massa, nosso epsilon, isso aqui a gente vai fazer as continhas depois, isso aqui é aproximadamente μ du dy ao quadrado. Eu vou chamar as escalas aqui de dissipação, vou chamar a velocidade característica de UK e o conteúdo característico de LK. Então eu vou chamar isso aqui de velocidade típica de Kolmogorov e comprimento típico de Kolmogorov. E agora, o que eu vou fazer então? Vou aproximar essa continha por um μ, UK sobre LK, a derivada de du dy, estou aproximando por U sobre L elevado ao quadrado. E estou interessado em relacionar o IL através da quantidade de energia que eu coloquei no sistema. Aqui seria 100 watts dividido por 1 kg. Então, o que acontece? A gente sabe que para que a dissipação ocorra, os efeitos viscosos precisam ser relevantes. É a viscosidade que está dissipando energia. Então, lá naquela escalazinha, a hipótese que nós vamos fazer é que o número de Reynolds ele tem que ser aproximadamente 1. Mas quem era o Reynolds? O Reynolds era o K, LK sobre μ. Esse é o Reynolds local. Ou seja, eu posso dizer que o meu K, ele agora vai ser μ sobre LK. Eu posso pegar isso aqui agora ali e jogar em cima. Então, epsilon vai ser aproximadamente μ vezes μ2, certo? Dividido por L a quarta. É isso? Porque aqui vai ficar μ sobre L, L2, L a quarta. E aí, o LK vai ser aproximadamente a raiz quarta de μ ao cubo, raiz a quarta de μ ao cubo, dividido por epsilon. Então, de novo, para o nosso liquidificador, qual seria o valor desse LK? Vou fazer uma continha aqui separada. O LK seria raiz a quarta, vou botar aqui entre parênteses, isso aqui elevado a 1/4. A viscosidade cinemática da água é aproximadamente 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Isso aqui está ao cubo, 10 a menos 18. Dividido pelo epsilon, que era 10 ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz quarta de 10 a menos 20, salvo engano. Isso aqui deve dar aproximadamente 10 a menos 5 do metro. Ou seja, 0,01 milímetro. Desculpa o ato falho. Isso aqui é 10 a menos 5 do metro, 10 a menos 2 do milímetro. 0,01. Então, no nosso liquidificador, a escala que eu preciso chegar aqui, para esse escoamento sem vergonha, com potência de 100 watts, é de 0,01 milímetro. Suponha agora que nós tivéssemos um computador de novo. Não precisa ser um supercomputador quântico, um computador de laboratório. Tem lá 1.200 núcleos disponíveis, 600 núcleos disponíveis. Eu consigo fazer bem contas para escoamentos com grids de até 100 por 100 por 100, 200, 200 por 200. Então, se eu conseguisse botar uma malha com 100 pontos, quanto? 1000 pontos, estou usando 1000 pontos, um negócio super ultra, eu vou fazer 1000 por 1000 por 1000, porque já é um negócio absurdo. Se eu fosse fazer uma malha de 1000 por 1000 por 1000, eu conseguiria descrever aqui quantos milímetros? Faço umas contas, tudo é mágico. Conseguiria fazer 10 milímetros, 1 centímetro. Então, com um supercomputador do laboratório, eu ia ficar aí 40 dias fazendo conta para descrever o escoamento num cubinho aqui de 1 centímetro. Então, essa aqui é a encrenca de turbulência. Qual é a encrenca de turbulência? O espectro ele é contínuo e a dissipação se dá numa escala muito pequena. E se eu de fato decidir que eu vou fazer essa conta com rigor, eu tenho que cobrir todas as escalas. Cortar em qualquer ponto é temerário, porque tudo que acontecer daqui para lá precisa ser modelado. Let us suppose we have a blob of something which we plan to mix into the surrounding fluid. If the fluid is turbulent, the irregular motion will result in a strain, which will pull out the blob into a greatly elongated form like this.
In turbulence, there is a great range of different scales of motion. At the same time as the bob is being pulled out, smaller scales are distorting it. And smaller scales still produce an even finer grain structure. Eventually, the interfacial area becomes so large and the property gradient so steep that molecular diffusion is able to act quickly and produce efficient mixing. One of the curious properties of turbulence is the fact that although the Reynolds number is very important in determining whether or not a particular flow will be turbulent, once it is turbulent, the value of the Reynolds number is of very little importance as far as the large-scale motion is concerned. These two jets look pretty much the same. On the large scale, a turbulent jet is a turbulent jet, period. However, if we turn our attention to the small-scale motions, as seen in these shadow graphs, the effect of the Reynolds number is pretty clear. Notice how much finer grained is the structure in the higher Reynolds number jet. The reason for this can be understood if we consider the energy dissipated. In these two jets, the Reynolds number difference is produced by having different viscosities. All other conditions are the same, including the energy input into the jet. Therefore, the two jets dissipate energy at the same rate. Now, energy dissipation in a Newtonian fluid is given by the viscosity multiplied by the mean square of the strain rate. Dimensionally, viscosity multiplied by the speed squared divided by some characteristic length squared. This can be written. In the two jets, we have the same energy dissipation and the same characteristic speed, but have different viscosities. Therefore, the length scales must also differ. The high Reynolds number jet with low viscosity must correspondingly have a smaller characteristic length scale. This leads us to one of the most important concepts in the study of turbulence, the idea of the energy cascade. Então, na próxima aula, eu vou discutir com vocês uma estratégia um pouco diferente para lidar com isso. Qual vai ser a estratégia? O Reynolds não é um sujeito trivial. Então, o que o Reynolds fez? Ele pensou o seguinte: e se agora eu me abstrair de alguma forma e não me preocupar tanto em descrever as flutuações que estão acontecendo no escoamento? Se eu pensar agora em escoamentos médios e tentar descrever o que acontece na média, pode ser que nós consigamos um conjunto agora de equações que seja um pouco diferente do conjunto original, ainda vai ser um conjunto complicado, mas é possível, pode ser que seja um conjunto ameno a tratamento. Então, no finalzinho da aula, o que eu vou fazer agora? Eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre os termos não lineares e vou mostrar para vocês uma noção interessante que o Landau, Lev Davidovich Landau, durante muito tempo, ele tentou promover. Qual é a história disso? E se esse escoamento que aparentemente é confuso, escoamento grande, fosse na realidade a superposição de vários outros escoamentos mais simples? E o que aconteceria se, na hora de resolver o escoamento, que aparentemente é muito complexo, eu pudesse resolver apenas as escalas que são as dominantes do fenômeno? Eu ia estar perdendo muita coisa, eu ia estar jogando um monte de coisa lá fora. Mas será que se eu conseguisse resolver as escalas dominantes, eu estaria representando bem o fenômeno? Então eu vou mostrar para vocês, já em alguns minutos daqui a pouco, como é que a suposição de dois ou três sinais muito simples podem dar a dimensão, a ideia de que o resultante da superposição desses sinais é uma coisa muito complexa, embora na realidade não seja. Então, assim, eu vou mais ou menos encerrar por aqui, vou fazer essas duas discussões agora no final da aula, mas na próxima aula a gente vai falar sobre a promediação, sobre a obtenção de média das equações de Navier-Stokes, com chegada que são chamadas equações promediadas, as equações mediadas de Reynolds. Então eu falei sobre três características importantes de turbulência: caos, alto grau de mistura, riqueza de escalas, mas tem outros vários
requisitos importantes que vocês devem ler na apostila. Frequentemente os comentam bem, todos comentam bem, ele é muito rico, a vorticidade está sempre presente. Tridimensionalidade está sempre presente. Nós vimos na última aula que transição começa com perturbações bidimensionais. Mas lá na ponta, quando a gente chega nos pontos de turbulência, ou quando a turbulência se estabelece de fato, turbulência é um fenômeno eminentemente tridimensional. Modelar como um fenômeno bidimensional é bastante complexo, difícil. Então, turbulência tem uma lista de propriedades características diferentes que eu solicito a vocês que olhem na apostila. Eu vou encerrar essa aula agora, de novo, com esse pequeno adendo que vocês vão ver em alguns minutos, e vou tentar mostrar também alguns filmes interessantes da National Science Foundation. National Science Foundation tem vários, eu acho que são 2 filmes sobre turbulência, confiram, por favor, pode ser que seja só um, mas eu acho que são 2. Entrem na internet e tentem assistir os filmes em sua completude. Eu não vou conseguir passar o filme aqui inteiro, mas é um filme bastante interessante. Então, eu vou encerrar a aula aqui agora, porque estaremos em alguns minutos agora conversando sobre equações promediadas de Reynolds. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, muito bem. Vamos considerar que a equação do Navier-Stokes possa ser escrita agora na forma unidimensional. É a forma que vocês estão vendo aqui agora. Ó. du dt mais u du dx é igual a 0. Suponhamos também que esse movimento aqui seja um movimento estabelecido, conhecido no instante inicial. E nós vamos desejar verificar como é que ele avança eventualmente no tempo. O tempo, ele aparece aqui. Então, vamos considerar essa aqui como sendo as condições iniciais. O T0 é 0, o A é 2, o K1 é 0. A velocidade inicial é essa conhecida e, portanto, ela se comporta dessa forma aqui. Se eu modificar o A um pouquinho, botar 3, olha lá o que acontece, pessoal. Mas esse é um movimento regular, ele está aí bem definido. E aí, como a equação Navier-Stokes tem que ser satisfeita, o du dt é menos u du dx, isso em uma dimensão. Portanto, embaixo aqui ó, aparece a conta, du dt vai ser que menos a ao quadrado, k1 cosseno de k1x mais t0, seno de k1x mais t0. Então, a derivada é essa daqui. E se nós expandirmos agora a solução em Taylor, em série de Taylor, a solução é essa que está aqui embaixo. Ó. Tá? Então, o que acontece ao longo do tempo? Aqui vocês têm um gráfico, aqui é o tempo zero está aqui, e o escoamento é esse aqui, ó, ele é bem regular, olha ali, ele é bem conhecido. Deixa eu tentar alinhar. Por um instante, t igual a 0, olha ali, as ondinhas são bem irregulares. A não linearidade de Navier-Stokes, aquele U que vocês veem aqui, o termo não linear, o U du dx, que está aqui, ó, ele provoca, quando a gente deriva, observa que apareceu aqui, ó, cosseno vezes seno. Cosseno vezes seno de K1 é 2 cosseno, cosseno de K1, seno de K1 é 2 seno de 2K1. Então aparece, a derivada, aparece aqui um harmônico de ordem superior. E aí, à medida que o tempo avança, esse movimento que era bem regular, ele vira, olha só, pessoal, um movimento irregular, bem mais irregular. A gente pode botar aqui 2, voltar para a versão que estava anterior, rodar novamente. E o que acontece? Aqui em cima a gente viu esse gráfico que os movimentos, de novo, no instante inicial eram bem organizados, depois eles começavam a distorcer, aqui à medida que o tempo avançava, está vendo? Eles estão distorcendo, eles estão mais distorcidos. Isso fica mais claro quando a gente olha aqui para as linhas de contorno. Inicialmente era tudo no tempo inicial, que era aqui embaixo, estava tudo bem organizado, e à medida que o tempo avança, as coisas começam a desorganizar. Vamos agora olhar para o mesmo fenômeno em 2 dimensões. Então agora seria tipo Navier-Stokes em 2 dimensões, 2 movimentos
duas condições iniciais, que seriam as condições que estão aqui embaixo. Então, o escoamento, ele começa com essa forma aqui, que é uma forma bem organizada. Olha como é que ela está bem distribuída. Então, em cima é o gráfico para U, embaixo aqui, olha, é o gráfico para V. É o resultado dessas continhas que estão aqui. À medida que o tempo avança, e a gente calcula as derivadas, etc., que é o que está acontecendo aqui agora, o resultado disso é que essas distorções todas que vocês estão vendo aqui, está vendo ali, ó, e as distorções que aparecem aqui, são provocadas pelas interações não lineares. Em cima era o gráfico de U, embaixo é o gráfico de V. Tá? Então a gente pode voltar aqui de novo, a gente pode eventualmente variar o B, que é a amplitude, a gente pode mexer em coisas diferentes, a gente podemos alterar as frequências. Onde é que as frequências estão definidas? Aqui a gente pode mexer nas frequências. E a gente pode verificar como que aquelas interações não lineares, isso aqui são os gráficos, ali, acabou de aparecer. Isso aqui agora é o gráfico para aquelas frequências que a gente acabou de estabelecer ali. Então aqui é o gráfico de contornos para a velocidade para o U, aqui é o gráfico de contornos para V, e quando isso aqui avança no tempo, as interações não lineares, elas vão dar origem aos gráficos que vão aparecer aqui agora embaixo, que são esses gráficos, está vendo as distorções? Olha aqui, ali em cima era para U, aqui embaixo agora é para V. Então, em Navier-Stokes, quem provoca aparecimento de harmônicos superiores, etc., é o termo UdU/dx. Eventualmente, esse vai ser o termo responsável para induzir transição do escoamento laminar para escoamento turbulento. Eu queria mostrar agora o que acontece quando a gente superpõe alguns sinais. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo muito simples de dois sinais bem conhecidos superpostos. A gente pode mudar um pouco a amplitude, pode fazer o que quiser. E o sinal, aparentemente, ele parece um pouco distorcido. Vocês veem que os picos são diferentes, etc. Mas quando a gente passa a transformada de Fourier, as frequências estão ali muito bem definidas. E a gente identifica que, de fato, são apenas dois sinais de comportamento bem conhecido, regular, etc., que estão superpostos uns aos outros. A gente pode mudar esses números todos, e aí, de novo, o sinal parece que é um sinal complicado, olha lá, mas quando a gente passa aqui a transformada de Fourier, repare a posição dos módulos, agora dos módulos. Eles aparecem claramente os dois picos ali. Agora, olha só o que acontece quando a gente soma temos dois sinais bem conhecidos e mais uma função aqui com certo ruídozinho. Olha o sinal que aparece. Ele agora parece realmente um sinal bem mais complicado. A gente pode variar as amplitudes, a gente pode... deixa eu ver o que acontece aqui com o sinal. A gente pode variar esses números e a gente pode ficar gerando sinais diferentes. Então, olha só o sinal agora. De novo, o que é esse sinal? Quando a gente passa aqui a transformada de Fourier, simplesmente a gente vê os dois picos, os picos bem definidos. Então, isso aqui ofereceu uma noção, há algum tempo, de que um sinal eventualmente muito complexo poderia ser simplesmente a superposição de vários outros sinais. Então, assim, e na realidade, isso, de novo, isso aqui parece uma coisa bastante complicada, a gente pode olhar e tentar perceber que é alguma coisa mais difícil de entender. Deixa eu fazer um negócio aqui. Mas quando a gente, de novo, passa a transformada de Fourier, isso aqui fica muito melhor organizado. Então, o Landau tinha uma época desenvolvido uma noção, um conceito de que, eventualmente, o que poderia ser um sinal que parecia bastante complexo, como esse que a gente está vendo na tela,
seria na realidade a superposição de outros sinais mais simples, com harmônicos, subharmônicos, etc, etc. Em turbulência isso não é verdade. Turbulência não é uma superposição de alguns poucos sinais que dão origem a um sinal que parece complicado. Turbulência de fato envolve um espectro contínuo. Todas as frequências estão lá distribuídas pelo espectro de energia. Então, turbulência é bem mais complexo.